pra nós depois de tantos desenganos. Nós nos abandonamos como tantos casais. Quando a gente quebra um osso, um raio-x dá aquela resposta exata pra gente, né? A linha da fratura tá ali. Desenhada no exame, bem clara. Exato. Visível, matemática. A gente sabe exatamente o que quebrou e, quanto tempo aquele gesso vai ter que ficar ali. Mas, e quando que quebra, é o futuro que nós planejamos com alguém. Aí o raio-x não ajuda muito. Pois é, onde está o raio-x para a perda de uma promessa? A paisagem fica, incrivelmente nebulosa. E, de repente, o diagnóstico não é mais sobre a anatomia de um corpo físico. Não mesmo. É sobre a própria identidade de quem fica para trás. Bom, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Dr. Vinícius Rambo Vogel Podcast A Escuta do Tempo. Este é o episódio 1, Amar Também é Aprender. É um prazer enorme estar aqui para essa reflexão tão necessária. O prazer é todo meu de conduzir essa conversa. Olha, o nosso ponto de partida para a imersão de hoje nasce de uma vivência, intensamente humana e concreta, que é a escuta de histórias reais e de dores silenciadas. Dores que muitas vezes não têm espaço para serem ditas, né? Com certeza. E é importante contextualizar para quem nos escuta que o autor de toda essa reflexão que vamos explorar hoje, o Dr. Vinícius Rambo Vogel, é médico há mais de 19 anos. Uma bagagem imensa. Sim, atuando como psiquiatra, psicoterapeuta, de orientação psicanalítica e perito judicial há mais de 15 anos. Então, a missão que norteia a nossa análise de hoje, toda baseada nessa vasta experiência trazida de dentro do consultório e das salas de perícia dele, é compreender uma das questões mais difíceis da vida contemporânea. Que é aquela linha tênue, né? A de que se apresenta clinicamente todos os dias e que os textos do Dr. Vinícius trazem com muita sensibilidade, é que uma separação, ela nunca é vivida apenas como o fim de uma relação no momento presente. Como assim? Só no presente? É que inúmeros homens e mulheres chegam atravessados por essas perdas. Vemos sujeitos em frangalhos, totalmente desorganizados, ou por outro lado, contidos por uma armadura emocional muito rígida. Aquela frieza aparente. Isso, uma defesa. Porque o que está no cerne desse sofrimento não é só ausência física da outra pessoa ali na rotina diária tomando café. A verdadeira dor vem da queda de uma identidade projetada. Certo. Vamos destrinchar isso, porque é um processo fascinante se a gente pensar na construção do vínculo. Quando duas pessoas entram num relacionamento profundo, é quase como se elas passassem anos desenhando juntas a planta de uma casa. Nossa, essa analogia é perfeita. Né? Elas planejam exaustivamente os detalhes. Discutem onde vai ser a sala de jantar, escolhem a cor das paredes. Imaginam as árvores do jardim crescendo, né? As décadas passando. Sim. E quando a relação se rompe, o impacto é devastador porque a pessoa não perde apenas o colega de quarto que ajudava a projetar esse lugar. Ela perde o próprio teto. Ela perde o chão, né? O chão imaginário onde ela pisava com tanta segurança até então. A rotina perde o contorno e, principalmente, perde-se aquela planta da casa que agora nunca vai ser erguida. A promessa desmorona. O nós deixa de existir e, consequentemente, o eu não sabe mais onde morar. E do ponto de vista psicanalítico, que estrutura muito dessa fundamentação clínica do Dr. Vinícius, ocorre um fenômeno muito, mas muito mais profundo do que uma simples tristeza temporária, sabe? E imagino que vá lá nas raízes. Vai. Toda dor de um rompimento adulto carrega ecos de dores imensamente antigas. Nós amamos e nos vinculamos a partir do repertório da nossa própria história de vida. Trazendo a infância junto. Exatamente. Trazemos as nossas primeiras experiências de acolhimento, de cuidado, mas também, inevitavelmente, as marcas de abandono ou de rejeição. O ser humano precisa de reconhecimento quase com a mesma urgência que precisa de oxigênio. Caramba! É forte, né? O olhar do parceiro frequentemente atua como um espelho. Um espelho que diz, olha, você existe e você tem valor.
Então, quando os escombros dessa tal casa desmoronam, eles caem em cima de fundações que são muito mais antigas do que o próprio relacionamento recente. Perfeito. A retirada brusca desse espelho reabre perdas muito primitivas. A mente entra num estado de alerta e de profunda desorganização. Porque aquele lugar sumiu. Sumiu abruptamente. Aquele papel que a gente ocupava no mundo e na vida de alguém simplesmente desaparece. É por isso que a pergunta que mais assombra a mente nesse momento de crise não é tipo, o que eu vou fazer no próximo sábado à noite? É muito maior que isso. É quem serei eu agora, se aquele amanhã que nós desenhamos não existe mais. Fico maravilhado com essa ideia. É quase como se o ato de amar fosse, na sua essência, um salto de fé constante em direção a uma imagem de futuro. O que explica clinicamente por que tantas pessoas chegam no consultório se sentindo que uma parte física do próprio corpo foi amputada, né? Uma dor quase palpável. Sim, mas isso me leva a pensar num grande paradoxo da nossa época. Se a dor da queda é tão intensa, se perder o olhar do outro machuca tanto, a nossa sociedade parece ter desenvolvido um mecanismo de defesa coletivo. Com certeza. Uma fuga, na verdade. Exato. A estratégia moderna não é construir fundações mais fortes. A estratégia parece ser viver de aluguel, sabe? Sempre com a mala pronta na porta, pronto para fugir antes que o edifício sequer comece a ser construído. E aí a gente entra num ponto crucial. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman diagnosticou essa dinâmica com uma precisão que chega a ser assustadora no livro Amor Líquido. Um clássico. Sim, e o que a vivência de consultório do Dr. Vinícius testemunha diariamente é a materialização desse conceito. Nós transitamos de uma modernidade sólida, cheia de instituições rígidas e vínculos previsíveis, para uma realidade onde tudo se tornou fluido, provisório, escorregadio. Líquido mesmo. A lógica do consumo, que antes ficava restrita ali ao supermercado, ao shopping, invadiu brutalmente o território dos afetos. Deixa eu ver se eu entendi como isso funciona na prática. A ideia do Bauman é que nós passamos a tratar um parceiro afetivo da mesma forma que a gente trata, sei lá, um celular velho. Tristissimamente, sim. Tipo, se a bateria não segura mais a carga ou a tela deu uma arranhada, a gente não leva para o conserto. A gente simplesmente descarta e pega um modelo mais novo na vitrine. É isso? O mecanismo é exatamente esse. Fomos treinados pela lógica de mercado a buscar soluções prontas e rápidas. Se um produto exige muito esforço de manutenção, ele é ineficiente. E dá trabalho demais, né? E aplicar essa régua de eficiência aos seres humanos cria um pânico crônico de criar raízes. A dependência emocional, que é uma característica inevitável e totalmente saudável de um vínculo íntimo, passa a ser vista como doença. Ou fraqueza. As pessoas fogem do investimento afetivo e ainda chamam isso de liberdade, né? Mas olha, deixa eu fazer um papel de advogado do diabo por um instante. Por favor, vamos lá. Se a gente pegar os nossos celulares agora mesmo, a tecnologia nos dá acesso instantâneo a milhares de pessoas. Os aplicativos de relacionamento multiplicaram as oportunidades de encontro de uma forma inédita. Não seria possível argumentar que, na verdade, nós superamos o isolamento e nunca estivemos tão acompanhados e conectados? Excelente! Mas o que é fascinante aqui é que há uma ilusão de ótica muito perigosa nesse argumento. E a reflexão clínica desconstrói isso brilhantemente ao apontar a diferença abissal entre conexão e presença. Conexão versus presença. Isso. A mecânica da conexão é extremamente veloz. Ela funciona à base de cliques, de algoritmos. A conexão informa. Mas o encontro, no sentido humano da palavra, é lento. E muitas vezes é bem desconfortável. Dá trabalho, exige tempo. O encontro exige fricção, e é ele que transforma a nossa subjetividade. Uma conexão digital, um vínculo líquido, pode ser anulado com um deslizar de dedo na tela, sabe? Um bloqueio que apaga a existência do outro em milissegundos. É um término asséptico, né? Sem rastros e principalmente sem confronto. Perfeito, e enquanto a presença ela deixa marcas. Tem muita gente que diz buscar desesperadamente o grande amor, mas intimamente está aterrorizada com a responsabilidade que a presença real do outro exige. Então o amor líquido não é só aquele que termina rápido? Não,
O amor líquido define principalmente aquele relacionamento que já nasce hipotecado, condicionado a um estado de eterna avaliação, com a tal mala na porta. Tem companhia física, mas a entrega psíquica fica retida. Nossa, isso lança muita luz sobre o porquê de vivermos numa sociedade com tão baixa tolerância à frustração. A parte solar do relacionamento, a paixão, os jantares bacanas, aquele início onde tudo é novidade, isso é muito fácil de consumir. Muito fácil. E muito gostoso, claro. Claro, mas o desafio real começa quando esse brilho inebriante vai cedendo espaço para a crueza do dia a dia. É o medo daquele silêncio constrangedor, da mania irritante que o outro tem e do esforço monumental que é ter que negociar as diferenças. E a alma humana, ela simplesmente não tem a capacidade de atualizar sua versão ou processar emoções na mesma velocidade de um feed de rede social. É impossível. O resultado dessa simetria, sabe, entre a velocidade do mundo e a lentidão do nosso psiquismo é o que lota as clínicas. Pessoas colecionando rostos novos, acumulando o que elas acham ser vastas experiências, mas que, no fundo, estão esbarrando repetidamente no mesmo vazio, correndo muito rápido, mas em círculos. E aqui é que a coisa fica realmente interessante, porque é no meio dessa velocidade que tritura afetos que a arte nos oferece uma pausa maravilhosa. O texto de apoio de hoje traz um relato revelador. Aquele momento no trânsito, né? Isso. O momento em que o Dr. Vinícius estava no trânsito e ouviu no rádio a música Depois, da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes e do Carlinhos Brau. É um choque de contraste se a gente analisar o que se consome em massa hoje. Totalmente na contramão. Sim, porque se a gente ligar as plataformas de streaming, a esmagadora maioria das canções sobre separação aborda o fim como um campo de batalha. É uma competição tóxica para ver quem superou mais rápido ou uma ode à vingança. Tipo, você me perdeu e agora chora. Exato. A canção Depois opera num registro psicológico totalmente distinto e infinitamente mais maduro. Ela narra a dor profunda do fim, atesta que aquele futuro imaginado não vai se concretizar, mas faz algo raríssimo. Ela constata o fim sem destruir a história. Sim, ela constata o fato sem precisar aniquilar o outro, sem precisar destruir a validade de tudo que foi vivido. Essa música funciona como uma transcrição poética do que a psicanálise chama de desengano. Desengano. É engraçado porque esse conceito costuma carregar um peso muito negativo na nossa cultura, né? Soa como sinônimo de tragédia absoluta, de algo terrível. Mas no trabalho clínico, o desengano é frequentemente um processo terapêutico vital. O desengano é literalmente a queda da fantasia. A ficha caindo. Isso. É o instante crucial em que aquela projeção cega se desfaz e a outra pessoa passa a existir sob a luz impiedosa da realidade. O parceiro deixa de ser aquele ideal de perfeição que foi criado pelas nossas carências e se revela humano, incompleto, falho. E a música fala justamente dessa travessia, marcando a diferença entre o simples ato de separar-se e o complexo trabalho de elaborar uma perda. Porque no mundo líquido, um rompimento é feito com a pressa de um bloqueio digital, né? Separa na segunda-feira, na terça já tem um apagamento público do ex-parceiro nas redes sociais. Como se a mente fosse resolver a dor no mesmo ritmo que a gente apaga uma foto no celular. Rompemos as pontes externas rápido demais, mas não construímos nenhuma via interna para lidar com a saudade, com a culpa, com o remorso. A gente elabora muito pouco, o que nos leva a uma das viradas de chave mais impactantes dessa análise, que é a inversão da nossa lógica sobre o que é sucesso ou fracasso amoroso. Essa parte é fundamental. Fomos doutrinados a acreditar que o tempo é a única métrica do sucesso, né? Se durou 50 anos, foi vitorioso. Se acabou depois de 4 anos maravilhosos, nossa, fracassou, foi perda de tempo. Essa é uma leitura muito infantil da vida afetiva. A tese brilhante que sustentamos aqui é que as relações cumprem ciclos de importância. Nós mudamos, amadurecemos e, não raro, os nossos caminhos internos tomam direções que não andam mais em paralelo com as do parceiro.
Nem todo amor que termina é um fracasso. De forma alguma. O verdadeiro fracasso afetivo não está na linha de chegada, no fato de ter terminado. O fracasso clínico reside na incapacidade estrutural de dar a esse término uma forma humana, de aceitar que um vínculo pode ter sido transformador, ensinado partes essenciais sobre quem nós somos e ainda assim ter chegado ao seu limite. É um trabalho colossal sustentar essa ambivalência, não acha? A ideia de que, olha, isso foi maravilhoso, mas também me machucou muito. E agora acabou. A mente das pessoas muitas vezes não suporta o peso dessas duas verdades ao mesmo tempo. Não suporta. Para um aparelho psíquico imaturo, sustentar a ambivalência é intolerável. É muito mais fácil, como defesa, pegar o parceiro e transformar ele num monstro. Num vilão de novela. Exato. Porque se o outro for um vilão maquiavélico, o sujeito se isenta de qualquer responsabilidade pelo fim da relação. E mais importante, não precisa lidar com a tristeza do luto. O ódio funciona muito bem como uma armadura psíquica que impede a pessoa de sentir a saudade do que a relação tinha de bom. E o ódio cria um vínculo duradouro, né? É uma forma meio torta de não soltar a mão de quem já foi embora. E então o que significa na prática quando essa elaboração madura não acontece? Quando a dor vira rancor e endurece? Aí nós desaguamos numa consequência social extremamente grave e adentramos diretamente no terreno da perícia judicial, que é outra dimensão central do trabalho desenvolvido pelo Dr. Vinícius. As varas de família. Sim, quando a capacidade de elaborar desmorona, quando a palavra falha e perde a sua função pacificadora, o sujeito não suporta o próprio vazio. Então, esse afeto ferido precisa escoar por algum lugar. Na ausência do luto, o amor mal resolvido vira litígio. O tribunal passa a ser o novo palco da relação conjugal. Exatamente. As intimidades dolorosas da sala de jantar são dissecadas em processos intermináveis. Vemos crianças e adolescentes no epicentro de furacões, forçados a arbitrar as feridas que os pais não conseguiram curar. É trágico. Obviamente a gente sabe que o sistema de justiça é imprescindível, né? O direito existe para organizar as fronteiras, proteger vulneráveis, estancar a violência. Claro, impor limites é fundamental. Mas se conectarmos isso à imagem maior, a justiça opera no campo do comportamento, não da alma. Um juiz tem a caneta para assinar uma sentença, obrigar uma pensão, só que nenhuma sentença judicial consegue fabricar maturidade emocional por decreto. Perfeito. A lei estabelece a fronteira, mas não transforma ressentimento em responsabilidade. Tem um abismo entre o limite legal imposto pelo Estado e a elaboração subjetiva que o fim de um amor exige. E é nesse abismo que a psicoterapia de orientação psicanalítica revela sua vitalidade. Até porque a psicoterapia não é uma continuação do tribunal para provar quem estava certo. E também não é um curso para achar alguém novo no Tinder, né? De jeito nenhum. A psicoterapia oferece a coragem para olhar para o próprio reflexo. É um laboratório para aprender a lidar com o conceito dificílimo da condição humana, a alteridade. Alteridade. Como a gente pode explicar isso de forma simples? Alteridade é aceitar que o outro é, de forma inegociável, um outro. Ele não é uma extensão do nosso narcisismo. Não está ali só para preencher os nossos buracos afetivos ou aliviar a nossa angústia. Amar quem atende a todas as expectativas é fácil. Amar de forma madura é aceitar que a pessoa ao lado tem um continente interno autônomo, com contradições que vão colidir com as nossas. E isso redefine o nosso próprio limite. Aprender a alteridade ajuda a entender onde o outro termina e onde nós começamos, o que traz muita proteção, inclusive para saber o momento de sair de uma relação quando ela vira sinônimo de autoaniquilação. Exato. O equilíbrio sutil é esse. Amar de forma madura é criar vínculos que funcionem como chão, não como prisões. Vínculos que não sejam asfixiantes, mas que também tenham valor e não sejam descartados na primeira ventania. O que altera profundamente como lidamos com a nossa memória. Ao contrário da pressa de bloquear o passado nos aplicativos, separar-se não precisa ser aniquilar a existência de quem cruzou o nosso caminho. A memória não precisa aprisionar no que não deu certo. Um luto bem feito converte a experiência passada em patrimônio interno.
que fortalece a gente, em vez de ser uma âncora de ressentimento. Isso nos leva de volta àquela planta da casa do começo. Quando os destroços estão pelo chão, a gente sente vertigem. Mas, talvez, ao limpar a poeira, a grande epifania seja entender que aqueles anos não foram desperdício. Nós aprendemos a desenhar a nossa planta. Descobrimos que fundações suportam pressões e quais caem na tempestade. Aprendemos que tipo de estrutura nós precisamos para construir abrigos mais seguros e acolhedores lá na frente. Em um mundo onde tudo escorre pelos dedos de maneira descartável, talvez a maior prova de coragem não seja trocar rapidamente de rosto ou desejo para anestesiar a dor. Talvez a verdadeira coragem seja sustentar a humanidade de um vínculo até quando somos forçados a nos despedir dele. Uma reflexão poderosíssima. O que nos deixa com a pergunta que atravessa toda essa experiência clínica apresentada hoje. Diante dos fins inevitáveis, o que faremos com aquilo que o amor fez de nós? É a grande questão. Bom, estamos chegando ao final desta reflexão profunda em Dr. Vinícius Rambo Vogel, podcast A Escuta do Tempo. Se as ideias que percorremos hoje tocaram em alguma memória ou encontraram ressonância na jornada de quem nos escuta, a missão principal foi cumprida. Exatamente. O intuito não é entregar prescrições genéricas, mas abrir terreno para uma escuta mais honesta do nosso próprio íntimo. Falar sobre a fragilidade dos vínculos e a dor dos lutos é falar sobre a condição que une todos nós. Cada indivíduo carrega narrativas que ensinaram, que feriram, mas que permitiram algum nível de amadurecimento florescer. Agradecemos imensamente a escuta profunda de todos que nos acompanharam até aqui, atravessando conosco temas tão delicados e universais. Este foi o episódio número 1 do Dr. Vinícius Rambo Vogel Podcast, A Escuta do Tempo. Amar também é aprender. Para acompanhar novos conteúdos, análises aprofundadas e reflexões sobre saúde mental e os desafios da vida contemporânea, convidamos todos a seguirem os canais oficiais. No Instagram, @dr.viniciusrambovogel. Tudo junto. No Spotify, Dr. Vinícius Rambo Vogel Podcast. E também no YouTube, canal Dr. Vinícius Rambo Vogel. O canal no YouTube reúne materiais em múltiplos formatos, com foco nessa intersecção fascinante entre a saúde mental e as nuances da experiência humana. Um aviso importante: se houver a percepção de necessidade de ajuda ou se o peso se tornar excessivo, o atendimento profissional deve ser buscado sem hesitação. O sofrimento psíquico não precisa ser um caminho percorrido de forma solitária. Para informações mais detalhadas sobre agendamentos no consultório privado, o contato pode ser feito diretamente por meio do WhatsApp. O número é 55999985573, repetindo, 5599998557333. Falar com a secretária Maria Clara, que está amplamente preparada e disponível para acolher a solicitação inicial. O Dr. Vinícius Rambo Vogel exerce a psiquiatria, a psicoterapia de orientação psicanalítica e a perícia judicial firmemente amparado por intenso estudo e profunda reverência pela condição humana. Sua atuação reflete com absoluta sinceridade o amor ao ofício clínico e o respeito pela escuta cuidadosa. Lembrando sempre que o Dr. Vinícius Rambo Vogel é médico há mais de 19 anos, atuando ativamente como psiquiatra, psicoterapeuta, de orientação psicanalítica e perito judicial há mais de 15 anos. Cruz Alta, Rio Grande do Sul, 3 de maio de 2026. Até o nosso próximo encontro.